Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula PET 2 do sexto ano. Na primeira semana, nós vamos falar sobre os sistemas de numeração. Primeiro, o que é um sistema de numeração? Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras para facilitar a representação de quantidades. Então, os sistemas de numeração eles vêm sendo utilizados desde a criação do homem, desde que o homem vive em sociedade. Então, cada uma lá das civilizações, elas criaram um conjunto de regras e símbolos que facilitasse a representação de quantidades. Então, você tinha lá uma pessoa que ia vender alguma coisa, um mercador. Ele colocava lá, por exemplo, ele ia enviar um preço para alguém. Como que ele ia colocar lá quanto que a pessoa teria que pagar para ele? Ele tinha que colocar lá o símbolo de quanto ele teria, quanto que o seu comprador deveria pagar, certo? Então, por isso foi criado os sistemas de numerações. E existiram vários sistemas de numerações com o passar do tempo, né? E cada civilização, antigamente, tinha o seu próprio sistema de numeração. Olha só os exemplos. O primeiro deles é o sistema babilônico. Os babilônios, lá na época da Mesopotâmia, vocês devem ter visto isso em história, se ainda não viram, vocês ainda vão aprender, eles tinham o seu próprio sistema de numeração. Então, se eles queriam mostrar o número 1, por exemplo, eles iam e desenhavam esse símbolo. Se por acaso você fosse lá, se fosse um pastor de ovelhas, você está lá contando suas ovelhas, e deu 35 ovelhas, não, deu 27 ovelhas, você vinha e representava esse número aqui, ó, que esse Vzinho aqui seria o 20, né, 10, 20, com mais 7 unidades 1, certo? O 1 é esse númerozinho aqui, o 10, ele é esse A, como se fosse um A virado, certo? Então, eles vão contando de 1 até 60. Para colocar os próximos números, você ia combinando, né? 60 com 1 e tal. Então, esse era o sistema babilônico. Também teve o sistema egípcio. Os egípcios tinham seu próprio sistema de numeração. E esse era como você representava os seus principais números, né? O 1, o 10, o 100, o 1000. Se eu precisasse do 7, eram 7 risquinhos. Se eu quisesse o 1250, você ia fazer o 1000, um desse, 200, 2 desse símbolo, e 50, 5 desse símbolo. Ok? Então, era assim que eles representavam na época deles. E tem um outro sistema de numeração, que ele não é muito usado para numerar atualmente, mas a gente ainda vê a representação dele no nosso cotidiano, é o sistema romano. O sistema romano a gente vê, às vezes, em numerações especiais. Por exemplo, lá a gente teve, por exemplo, o Papa Bento XVI. O número 16 dele era representado em algarismo romano, né? Relógios antigos também mostram a numeração em símbolos romanos. Então, o símbolo romano, apesar de ele não ser tão usado hoje para contagem, ele ainda está presente na nossa civilização. Mas, vamos falar do nosso sistema de numeração. O nosso sistema de numeração ele é o indo-arábico. Ele foi criado na Índia e foi disseminado pelos árabes há muitos anos atrás. E aí esse sistema foi evoluindo, né? Os símbolos foram se aperfeiçoando, e aí chegou no sistema que nós temos hoje. Vamos ver as principais características desse sistema, do nosso sistema indo-arábico. A gente pode escrever qualquer número utilizando 10 símbolos que nós chamamos de algarismos. Então, com 10 símbolos, a gente consegue escrever. Quais que são esses símbolos? Olha só, é o símbolo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, com esses 10 símbolos, nós conseguimos escrever qualquer número,
Qualquer número que seja, do menor até o maior que você imaginar, você escreve com esses 10 algarismos. Vamos ver mais uma característica. Ele é um sistema posicional. O que quer dizer isso? Que dois algarismos, eles podem representar números diferentes. Por exemplo, vamos comparar o número. Deixa eu trocar aqui a minha cor da minha caneta. Não, esse aqui é muito claro. Vamos comparar, por exemplo, o número 72 com o número 324 com o número 298. Tá vendo aqui que todos eles têm o número 2? Eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui. Só que em cada um deles, o 2 vai representar um número. Por exemplo, aqui você tem 72. Então, 2 vai representar 2 unidades. Certo? O 2 aqui no meu 324, olha, ele é 324. Então, o meu 2 aqui está mostrando 2 dezenas. 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20. E o meu 2 aqui no 298, ele está mostrando 2 centenas. 2 centenas é a mesma coisa que 200. Então, isso quer dizer posicional. Posições diferentes, valores diferentes. Tá bom? O terceiro, a gente fala que os algarismos são agrupados em classes e ordens. Então, para isso, a gente volta lá no quadro de classes e ordens. Eu, quando estava lá na primeira série, que é o de vocês hoje, é o segundo ano, eu aprendi esse quadro, né? Ele aqui, ele divide as classes e as ordens. Olha só, primeiro a gente tem a classe das unidades simples. Na classe das unidades simples, nós temos a ordem da unidade simples, a ordem da dezena simples e a ordem da centena simples, que é desse exemplo aqui, ó, que a gente fez, né? 2 unidades, 2 dezenas, 2 centenas. Então, é essa primeira parte, essa primeira classe. Para a segunda classe, a gente já vai para a classe dos milhares, 1000. Quarta ordem é a unidade de milhar, que é o 1000. A ordem da dezena de milhar, que é 10.000. Cada valor aqui representa 10.000. E aqui a ordem da centena de milhar, que cada número aqui vai representar 100.000. E então, a gente também tem a classe dos milhões, né? Que é a unidade de milhão, que vale 1 milhão. Dezena de milhão, 10 milhões. Centena de milhão, 100 milhões. Tá bom? Ainda existe mais para aqui à esquerda? Existe a dos bilhões, dos trilhões. Tá bom? Vamos olhar esse número aqui, ó. Esse número que a gente está representado aqui, ele é qual? Ele é o 6.789.123. Então, ele é o 6.789.123. A gente pode decompor esse número. Esse número aqui, esse primeiro 6, ele representa 6 milhões. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Mais o 7. O 7 representa 700 mil. Então, vai ficar 700 mil. Mais o 8. O 8 representa 80 mil. 80 mil. Depois, a gente tem o 9. O 9 ele representa 9 mil. Deixa eu continuar aqui na linha de baixo. Sobrou agora 6, 7, 8, 9 e o 1. O 1 ele representa 100. 100 com mais 20. O 2 representa 20 e o 3 representa 3 mesmo. Então, assim a gente pode decompor
esse número? Ele é 600 mil, 6 milhões, mais 700 mil, mais 80 mil, mais 9 mil, mais 100, mais 20, mais 3. Se você somar isso tudo, vai dar esse número que a gente tinha, 6 milhões, 789 mil, 123. Tá bom? Então, agora vamos passar para o conjunto, vamos falar agora de conjunto dos números naturais. Tá? Aqui está bem ligado aqui com os nossos algarismos, com o nosso sistema indo-arábico. Os números naturais, eles surgiram da necessidade do homem de contar. Então, lembra lá da história da ovelhinha? O pastor lá, ele sempre contava as ovelhas, né, para ver se nenhuma tinha se perdido ou algum animal tinha atacado. Antigamente, eles usavam pedrinhas. Por exemplo, eles estavam lá contando, né? Eles contavam, por exemplo, as ovelhas iam passando para entrar dentro do cercado delas. Então, se passava uma ovelha no cercado, ele colocava uma pedrinha lá no seu monte. Se passava outra, ele colocava outro monte. Se passava mais uma, ele colocava outro monte. E aí, depois disso, né, foi se evoluindo esse pensamento, e aí eles criaram uma forma de escrever esses números. Né? Como que a gente vai representar lá uma pedrinha? Se por acaso lá tivesse 10 pedrinhas, como que a gente iria representar isso? Né? A gente fala 10, mas naquela época eles nem falavam esse tipo de nome. A gente fala 10 porque a gente sabe que é a quantidade 10. Né? Mas antigamente eles não sabiam isso. Então eles criaram, né? Isso aqui já foi com o passar do tempo, né? Aqui num tempo mais próximo da gente, eles criaram esse conjunto dos números naturais, que é o conjunto mais simples de todos, é o conjunto que a gente consegue contar nos dedos. Então, tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e aí ele continua infinitamente, tá bom? Então, esse é o conjunto dos números naturais, a gente representa ele com esse N com essa barra dupla. Normalmente, a gente pode escrever assim também, ó, você coloca a barra do lado da perna aqui do N, tá bom? A gente tem também algumas características do conjunto dos números naturais. Espera aí que a gente já vai falar um pouco das características do conjunto dos números naturais. Deixa só eu arrumar uma coisa aqui, pessoal, e aí a gente já vai. Pronto. Então, vamos falar aqui agora de algumas características do conjunto dos números naturais. A primeira característica deles: todo número possui um sucessor. Todo número possui um sucessor. Então, deixa eu colocar aqui as características. Por acaso minha letra estiver muito ruim aí, minha letra é ruim mesmo, tá? No papel ela já é ruim, imagina escrevendo aqui no computador, tá bom? Mas eu espero de verdade que vocês estejam conseguindo ler, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho dessas características. Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui. Pronto. Aquele risco ali ficou feio demais da conta. Então, vamos falar das características. A primeira das características: todo número possui um sucessor. O que é sucessor? Sucessor é o número que vem logo depois. Então, a gente tem a sequência aqui 0, 1, 2, 6, 4. Sempre tem um sucessor. O sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 20 é o 21. Então, a nossa primeira característica é a do sucessor. Tá bom? A segunda característica. O conjunto dos números naturais é infinito. Então, aqui N é infinito. O que é infinito? Que não tem fim. Aqui sempre vai ter um número maior. Depois, você pode aqui sempre pensar que vai ter um número maior.
Se eu pensar em um número, por mais grande que ele seja, né, mais grande, por maior que ele seja, você vai conseguir pensar um número que é maior. E o seu colega vai conseguir pensar num número que é maior. E o seu outro colega vai conseguir pensar num número que é maior. E a gente nunca vai ter fim. Então, por isso que o conjunto dos números naturais ele é infinito. A terceira característica. 0 é o menor elemento. Zero ele é o menor elemento. Então, tem o zero, não tem nenhum elemento menor do que o zero. Ele é infinito aqui, que tem sempre maiores, mas ele tem um final aqui no seu começo. Ele tem um início. Vamos passar para a próxima característica. Próxima característica é a característica de número 4. Sempre dois números seguidos, a gente chama que eles são consecutivos. Consecutivos. Então, dois números seguidos a gente chama de consecutivos. Então, a gente tem o 3 e 4, 0 e 1, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, na verdade, né? 5 e 6 está errado. Opa! Então, é 1, 2, 3, 4. Apaga, meu filho. Eita, eu perdi. Pronto, agora voltou. 1, 2, 3, 4, 6. Aqui é o 5 e o 6. Então, todos esses números eles são consecutivos. O quinto, existem os números pares. Números pares, isso aqui vocês já devem saber, né? Que são terminados são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Se um número ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. E agora a gente vai falar dos números ímpares. Números ímpares. Eles são terminados. Terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, esses são os números pares e ímpares. Tá bom? Vamos falar dos números naturais na reta numérica? Então, existe uma reta especial, quando a gente fala de números, do conjunto dos números, que é a reta numérica. Uma reta onde você vai dispondo ali os seus pontos. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Né? Eu determino o 0, depois eu vou colocando os números igualmente espaçados. Então, aqui a gente pode, na reta, a gente pode determinar se um número é maior do que o outro. Quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Então, se, por exemplo, eu comparar o 0 com o 4, o 0 é menor do que o 4. Então, esse símbolo que eu desenhei aqui, ó, vamos até colocar aqui, ó, esse símbolo aqui que eu desenhei é o símbolo de menor.
Então, a gente sempre lê da esquerda para a direita. Então, estou falando que o 0 é menor do que o 4. Sabia que eu tinha uma grande dificuldade para lembrar qual que é o símbolo de maior ou menor? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vai escrever isso. Primeiro, eu tenho que mostrar um caso que é maior, não é? Se eu for comparar, por exemplo, o 7 com o 2, o 7 ele é maior do que o 2, todo mundo sabe disso. R$7, quem tem R$7 tem mais dinheiro do que quem tem R$2, certo? Então, o 7 ele é maior do que o 2. Então, esse símbolo aqui, ó, ele é o símbolo de maior. Então, como que eu determino, como que eu consigo saber o maior ou menor? Como que eu não confundo? Tá vendo aqui que essa abertura é maior do que essa? Aqui tem só um ponto, aqui o lado está todo aberto. O lado que está aberto é sempre maior. Então, olha só, 0 menor, porque bateu na quininha aqui, ó, menor do que 4. Se eu ler do lado de cá, ó, 7 maior, tá vendo que tem a boquinha aberta aqui, ó? Então, quer dizer, 7 maior do que 2. Sempre lembra disso, a quina é menor, a parte aberta é a maior. Se fizer isso, não erra. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar, agora nós vamos fazer exercícios. A gente já vai passar para os exercícios? Já! Agora nós vamos passar para os exercícios, onde nós vamos aplicar essas atividades, tá bom? Sempre lembrando, né? Esqueci de falar no começo da aula, que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, tanto na explicação do conteúdo, quanto na resolução dos exercícios, vocês podem estar totalmente à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Então, teve alguma dúvida aqui na resolução? Professor, o que você fez aqui que saiu esse resultado? Manda uma mensagem para mim que eu vou te responder, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Usando os algarismos 2, 3, 4 e 5, escreva números de 4 algarismos diferentes, de modo a obter o menor número. Então, o menor número, aí vai ter que ser um número de 4 casas, né? Então, vai ser 1 milhar. Então, a gente vai ter que encontrar o menor número. Então, a gente vai sempre colocando do menor para o maior. É o 2.345, certo? 2.345. Qualquer outra forma que eu mudar aqui, se eu colocasse o 3 na frente, ia ficar 3.000, 4.000, 5.000. Então, de qualquer jeito, tem que ser o 2 aqui. Depois ficou o 3, 4, 5. Se eu colocar o 4 ou o 5 aqui, ficam maiores. Depois fica o 4 e o 5. Se eu trocar o 5 com o 4, fica maior. Então, a única opção que eu tenho, que eu acho o menor número, é essa, 2.345. O maior número vai ser o contrário. Agora, quem está atrás passa para frente. Então, vai ser 5.432. Tá bom? Isso aqui é raciocínio. Tá? Aqui não tem conta nenhuma para fazer. Só pegar aqui, ó, raciocinar qual que vai ser o menor e o maior e colocar. Tá bom? Agora, está pedindo o maior número que começa com o algarismo 3. Então, o primeiro algarismo já está determinado, ele tem que ser 3. Então, aqui agora ficou faltando 3 espaços. 2, 3. Quem que eu vou colocar agora? Eu vou pegar o 5, o 4 e o 2 e vou colocar na maior ordem, né? Do maior para o menor. Então, é 3.542, certo? Se qualquer número que eu trocar aqui, vai dar menor. O maior que eu consigo é 3.542. O maior número que termina com o algarismo 5. Então, aqui vai ter que ter o 5 e aqui os outros 3 algarismos. O maior, de novo. Então, eu vou pegar o 2, o 3 e o 4 e vou reorganizar aqui da forma que tem o maior número. Então, vai ficar 4, 3, 2. 4.345.
325. É o maior número que termina com o algarismo 5. Ok, pessoal? Vamos fazer agora o exercício número 2. Considere o número 8 bilhões 972 milhões e 56.143. Aqui ele tem algumas perguntinhas, mas eu coloquei o quadro aqui, porque a gente vai precisar do quadro para as respostas. Então, vamos colocar esses números aqui no quadro. Para colocar no quadro, eu sempre vou escrevendo da direita para a esquerda. Então, aqui vai ficar o 3, aqui vai ficar o 4, aqui vai ficar o 1, aqui vai ficar o 6, o 5, o 0, o 2, o 7, o 9 e o 8. Sempre conferir para a gente não pôs errado. 8.972.056.143. Certinho. Então, foi o que eu falei, ó. 8 bilhões, 972 milhões, 56.143. Tá bom? Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, eu tenho que procurar milhar, dezena. Então, dezena de milhar é o algarismo 5. Então, é o algarismo 5. Qual a ordem que o algarismo 8 ocupa? Qual que é a ordem? Então, eu tenho que procurar o 8, procurar a ordem. A ordem dele é a unidade dos bilhões. Então, a gente escreve aqui, ó, unidade dos bilhões. Então, a unidade aqui é a unidade dos bilhões. Que ele pergunta a que classe pertence o algarismo 4 e o algarismo 9. Classe é essa linha de baixo, tá bom? Ordem é combinado, é de baixo com a de cima, a classe é só a de baixo. Então, está perguntando se é centena, se é dezena ou se é unidade. Então, vamos colocar aqui o 4 e o 9. O 4, a gente tem que procurar o 4 aqui, ao 4. O 4 ele é uma dezena. O 9 ele é uma centena. Quantas unidades o algarismo 2 representa? Quantas unidades? Está vendo aqui que ele é 2 milhões? Então, ele representa 2 milhões de unidades. Então, aqui era o valor que ele representa, né? A posição dele. Ele está na posição de 2 unidades de milhões, então o 2 representa 2 milhões. Tá bom? Então, número 2 feita. Vamos passar para frente? Número 3. Aqui a gente tem, ó, todo esse quadro, tá bom? Tá pedindo para utilizar os números e indicar qual deles. Ele é um pouquinho parecido com o número 1, mas ele tem algumas respostinhas aqui, ó. É igual a 5 dúzias. Então, quanto que vale uma dúzia? Uma dúzia é 12. Lembra lá da dúzia de ovos? Então, uma dúzia. Uma dúzia é 12. 5 dúzias vai ser 5 vezes 12. Quanto que é 5 vezes 12? 60. 60 está aqui? Tá. Olha ele aqui, ó. Tem risco ele. Então, você vai fazendo dessa forma, tá bom? Eu não vou fazer esse exercício aqui, acho que vocês conseguem fazer, tá bom? Vai fazendo aqui, comparando, achou o número aqui, ó, já vai marcando, tá bom? Se você estiver fazendo no caderno, estiver copiando no caderno, vai marcando, se não estiver fazendo, só vai olhando se o número está aqui, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom, pessoal?
Número 4. Em um livro de história, o capítulo sobre expansões marítimas começa na página 38 e termina na página 53. E ele pergunta quantas páginas tem este capítulo. Então, para fazer isso, nós vamos ter que olhar quantos números tem de 38 até 53. E tem que contar tanto 38 quanto 53. Então, vamos numerar aqui os números, ó, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tá falando aí junto comigo? Deve estar, né? 50, 51, 52, 53. Numeramos todas as páginas, agora é só contar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a resposta é o capítulo possui O capítulo possui 16 páginas. Sempre bom escrever a resposta completa, tá bom? Escreve a resposta completa, porque aí você está estudando quando você está escrevendo. Você escreve, você absorve melhor o conhecimento. Então, está perguntando o número de páginas? Escreve: o capítulo possui 16 páginas. Tá bom? Parece que é bobagem, mas não é. Não é bobagem, tá bom? A segunda pergunta: quantas páginas pares temos neste capítulo? O que é página par? O que é um número par? Número par é o número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou procurar esses números. Aqui, ó, já começa no 38. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas páginas pares temos nesse capítulo? Temos, nesse capítulo, temos nesse capítulo 8 páginas pares. Você deve ter pensado, quando eu comecei a numerar aqui, na letra A que eu comecei a numerar, você deve ter pensado assim: não, professor, mas não é mais fácil só pegar e fazer 53 menos 38, não? Então, vamos tentar fazer 53 menos 38 aqui e ver o resultado. 53, 38. O 3 menos 8 aqui não dá, né? Eu tenho que pegar emprestado. Então, aqui vai ficar 13 menos 8 dá 5, 4 menos 3 dá 1. Eu achei 15, mas a resposta deu 16. Então, se você tivesse feito essa conta, teria dado errado. Por que que dá errado? Ele vai fazer a conta entre 54 e 38. Porque, por exemplo, você tem de 38, quanto que você precisa de 38 para chegar em 53? Você precisa de 15, né? Porque vai contar do 39 para frente. Aqui vai ficar 39, 40, 41, 42, aí vai chegar no 53. Por isso que não dá certo, porque aqui a página 38, ela também conta. Então, aqui você deveria fazer 15 mais 1, 16. Aí dá certo, tá bom? Por exemplo, se for uma quantidade gigantesca de páginas, você não vai numerar, né? Obviamente. Mas aí você tem que lembrar que quando você fizer a conta, você tem que somar mais um depois, tá bom?
Olha esse exercício 5. Ele está falando quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história. Essa resposta aqui a gente responde de cara, né? De 1 a 150, quantos algarismos? São 150. Pelo amor de Deus, que pergunta mais sem sentido. Não, não é sem sentido. Porque ele está perguntando quantos algarismos. Ele não está perguntando quantos números. Então, não pode confundir número com algarismo. Por exemplo, 37 é um número. Agora, o número 4, ele é um algarismo. No 37, o 3 é um algarismo, o 7 é um algarismo, tá? Porque aqui é o número 37. O 4 ele pode ser um número e ele pode ser um algarismo, mas ele também pode ser um número, certo? Ele pode ser um algarismo dentro de um número grande, por exemplo, do 324, aí ele é um algarismo, mas ele pode ser um número, se eu falar 4 laranjas. Tá bom? Ah, professor, agora você me confundiu. Não te confundi de forma nenhuma. Não confunda. Um número simples, 4, 2, 3, 9, pode ser tanto algarismo, pode ser tanto número. Agora, números compostos, 37, 42, 74, eles são números. Eles não são algarismos. 37 não é algarismo. 37 é um número. Tá bom? Então, aqui, ó, nesse número, nós temos 2 algarismos. Se eu tivesse 394, seriam 3 algarismos. Tá bom? Então, ele está perguntando lá, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 150, quantos algarismos eu utilizei para escrever esse número? Então, vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu apagar aqui meu quadro virtual. Então, quantos números será que a gente conseguiu? Então, nós temos números com 3 tipos de algarismos diferentes. Nós temos números somente de um algarismo, que é o número de 1 até 9. De 1 até 9 só tem um algarismo, certo? Nós temos os números de 10 até 99, que possuem 2 algarismos. E a gente tem o número de 100 até 150, que possuem 3 algarismos. Então, vamos lá. De 1 a 9, nós temos quantos algarismos? 9. De 10 até 99, nós temos quantos algarismos? De 10 até 19, nós temos 10 algarismos. A gente pode fazer essa mesma conta aqui, ó. Estava esquecendo. Vamos fazer essa conta e depois a gente soma 1, tá bom? 99 menos 10 vai dar 89, não é isso? 99 menos 10 é 89. 89 mais 1 vão ser 90 algarismos. Então, são 90 algarismos. Aqui a gente achou 90 números, na verdade, né? Tem 90 números de 10 a 99. Cada número tem quantos algarismos? Tem 2. Então, faço 90 vezes 2. Esse pontinho aqui é vezes, tá bom? A partir do 6º ano, a gente começa a utilizar a multiplicação como ponto, tá? Pode ser o ponto, pode ser o xizinho, mas um xizinho bem pequeno. Mas vamos começar a utilizar o ponto, tá bom? De 100 até 150, nós temos quantos números? Vamos ver. 150 menos 100 dá 50. 50 mais 1, 51. Então, vai dar 51 vezes... Quantos algarismos que tem em cada número desses de 3 algarismos? Tem 3. Então, é isso. Então, aqui deu 9. Aqui, 90 vezes 2 dá 180.
51 vezes 3 vai dar 153. Agora é só somar. Você faz 9 mais 180 com mais 153. Isso tudo vai dar 342. Então, são necessários, a nossa resposta final são necessários 342 algarismos. Tá certo? Então, foi essa a resolução da número 5, tá bom? Não entendeu? Me chama no WhatsApp, no Classroom, e aí a gente vai bater um papo, tá bom? Número 6. Denise terminou um trabalho e numerou todas as páginas, começando pelo número 1. Para isso, ela utilizou 270 algarismos. Quantas páginas tem este trabalho? Agora, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez no número 5. No número 5, te deu a quantidade de páginas e perguntou quantos algarismos que você utilizou. Aqui ele está te dando a quantidade de algarismos e está falando, te deu a quantidade de algarismos e está perguntando quantas páginas que tem o trabalho. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um pouco da questão número 1. Por quê? Nós vimos aqui que de 1 até 99, quantos algarismos a gente utiliza? De 1 a 99, a gente utiliza 189, certo? 9 aqui com mais 180. Então, de 0 nada. Já comecei errando, hein? O problema não é errar, o problema é continuar fazendo errado. Bom, errou, apaga e faz de novo. De 1 a 99, nós temos 189 números. 189 números não, né, gente? 189 números não. Eita, glória, não quer apagar, não. Apagou. De 1 a 99, nós temos 189 algarismos. Então, de 1 a 99 são 189 algarismos. Se são 189, quantos que vão restar para os 3 algarismos? Vai ser 270 menos 189. Que agora a gente tem que fazer essa conta. O 7, aqui a gente vai ter que pegar emprestado. 10 menos 9, 1. 6 para o 8 também não dá, tem que pegar emprestado. 16 menos 8, 8. Menos 1, 0. Então, sobrou 81 algarismos. 81 algarismos são para os números de 3 algarismos. Então, vamos descobrir quantos números. Para descobrir quantos números são, eu vou pegar 81 e vou dividir por 3. Se eu pegar a quantidade de algarismos e dividir pela quantidade de algarismos que tem um número, a minha resposta vai ser quantos números eu vou ter. Então, 81 aqui, ó, vou dividir 8 por 3. 8 por 3 vai ser 2. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. 21, agora o 1 desce. 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, 0. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou fazendo algumas continhas na mão aqui, tá vendo? Fiz a questão de igual, o menos, o dividido. Se por acaso você ainda não consegue fazer muito bem essas contas, por favor, entre em contato comigo. Fala assim, professor, eu ainda não sou muito bom em fazer questões de menos e questão de dividir, questão de multiplicar. Vocês viram que eu falei ainda? É para me falar ainda.
Por quê? Eu vou passar alguns vídeos para vocês, vou passar alguns treinos para vocês ficarem craques nisso daqui. Isso aqui não é difícil. Por favor, entendam, não é difícil. É difícil quando a gente não entende como que faz certinho, tá bom? Depois que você aprende a fazer, depois que você faz aí alguns exercícios, isso aqui vira fácil, isso aqui é tranquilo para fazer. Então, por favor, manda uma mensagem para mim, vou passar aí um material bacana para vocês fazerem, vocês vão conseguir fazer isso aqui, vai ficar top demais da conta, tá bom? Então, aqui agora, essa resposta aqui, 27, então nós temos 27 números de 3 algarismos. Então, eu sei que tem 99, de 1 até 99, e eu sei que tem mais 27. Então, o que eu vou fazer? Vou somar. Vou fazer 99 mais 27. 9 com 7 vai dar 16, vai subir 1. 9 com mais 1 vai dar 10, com mais 2, 12. Então, são 126. Então, a resposta final aqui, ó, vamos colocar até de vermelho aqui, porque tem muita conta aqui. Então, o trabalho possui 126 páginas. O trabalho possui 126 páginas. Beleza, pessoal? De novo, dúvidas aqui em qualquer coisa aqui, qualquer raciocínio, qualquer conta, a forma de fazer as contas, manda mensagem para mim e aí a gente vai bater um papo, tá bom? Vamos fazer o último exercício. Esse aqui é legal, ó, questão do Enem, tá? Enem cobrando questão do 6º ano, hein? Então, para quem aí tem o sonho de fazer o Enem, fazer uma faculdade, a hora de começar a estudar é agora, hein? Pegando aqui as coisas simples, na hora que chegar lá no 3º ano, na hora do Enem, vai ser show de bola, hein? Vamos ler aqui esse enunciado? Deixa eu só tomar uma água aqui. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Aqui agora a gente consegue ver os algarismos certinhos. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que ele está falando. Tem um hotel de 3 andares, cada quarto é numerado de 100 até 399. Então, os andares do primeiro andar é de 100 a 199, segundo andar de 200 a 299, terceiro andar de 300 a 399, certo? Para cada uma desses quartos, eles vão colocar o número lá na porta. E cada número vai ser uma plaquinha de um número. Então, por exemplo, lá o quarto 100 vai pegar uma plaquinha do 1, uma plaquinha do 0, uma plaquinha do 0. Quantas placas ele utilizou no total? Ele utilizou 3 placas. Então, esses 3 aí, essa quantidade 3 é a quantidade de algarismos. Viu aí os algarismos aparecendo dentro de um número? Então, é isso. Aí a pergunta é, quantas plaquinhas de número 2 vão ser necessárias? Tudo em um exercício é a forma como você pensa e como você escreve o seu exercício. Um exercício ele pode se tornar fácil e se tornar difícil, dependendo da forma que você pensa e que você dispõe os seus números. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabela e aí a gente vai dispor os números.
Primeiro, a gente vai colocar os números de 100 a 199 aqui. De 100 a 199. O próximo vai ser de 200 a 299. E o terceiro aqui vai ser de 300 a 399. Aqui eu vou colocar as centenas, as dezenas e as unidades. Aqui nos meus negócios eu vou colocar quantos números 2 tem em cada uma delas. De 100 a 199, quantas unidades aqui aparece o número 2? Ele vai aparecer no 102, no 112, no 122, no 132. Se você for contando nos dedos aí, vão ter 10 algarismos 2 na unidade, de 100 a 199. Quantas dezenas vão ser? As dezenas vai ser 120, 121, 122 até 129. Aqui também vão ser 10. Nas centenas não tem nenhuma, né? Que é só de 100 até 199. Agora, de 200 a 299. Aqui vão aparecer na unidade e na dezena, vai ser a mesma coisa. Vão ser 10, vão ser 10. Agora, nas centenas, todos os números vão ter o número 2. De 200 até 299 são 100 números. Então, aqui vão ter 100 números 2, 100 algarismos 2. De 300 até 399, aqui também são 10, aqui também são 10, e aqui não tem nada. Tá bom? Então, agora é só somar. Aqui ficou 100 das centenas, mais 30 das dezenas, mais 30 das dezenas, que deu igual a 160. Então, a nossa resposta final vai ser 160 algarismos. O Enem é de marcar. Eu venho aqui, ó, 160, marquei, letra A. Show de bola, meu ponto lá já está garantidaço. Então, pessoal, terminamos. Semana 1 do PET, PET 2. Precisando, manda mensagem, não fica com dúvida, tá bom? As dúvidas provavelmente devem ter surgido, tá bom? Matemática a gente soluciona com dúvida. Apareceu a dúvida, responde a dúvida, acabou, tá bom? Estou esperando vocês lá no WhatsApp, Classroom. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.